Nutrima. Por enquanto, a Stargate parece ter os recursos de que precisa para alcançar seus objetivos. Mas com grandes investimentos, vem grandes riscos. Brody Ford, da Bloomberg, tem acompanhado a Stargate e as várias maneiras pelas quais o projeto pode dar errado, ou certo, tanto para os parceiros da Stargate quanto para a cidade de Abilene. Obrigado por vir na viagem. Obrigado. Há um cacto atrás de você. Sim, eu adoro. Sim. Qual é a sua impressão sobre a Stargate? Está acontecendo, né? Quero dizer, tem muita gente na internet dizendo que nada disso é real, mas é claro, quero dizer, é um projeto gigantesco. O fato de eles estarem falando em ter, sabe, 1 gigawatt de capacidade funcionando em cerca de 2 anos, é uma meta ambiciosa. E ver isso pessoalmente meio que mostrou quão frenético tudo parece. 1 gigawatt é enorme. Ah, é enorme, é grande. Quero dizer, ninguém falava desses números há 2 anos. Sim. Como esse se compara a outros grandes projetos de tecnologia em outros lugares? A gente tem acompanhado muitos dos grandes projetos de data center. O investimento em data centers cresceu nos últimos anos. Passou de 200 bilhões em KPIs no último ano. Acho que 2 grandes projetos que todo mundo está de olho agora são aqui em Abilene, com o Stargate, e a expansão do Elon em Memphis. Ambos já foram considerados os maiores clusters de computação em determinados momentos, dependendo de quem você pergunta. Mas acho que o que une esses projetos é justamente o fato de precisarem de tantos chips e a quantidade de mão de obra envolvida neles. Para mim, isso é algo muito grande. 500 bilhões de dólares. O projeto Stargate, eu acho que vai ser algo realmente especial. Bom número. Sim. 500 bilhões de dólares. Isso é de verdade? Acho que ninguém realmente acredita que eles vão chegar a 500 bilhões. Talvez eu tenha que engolir minhas palavras. Agora eu voltei com... A SoftBank tem a reputação de comprar no topo, de entrar em projetos quando o ciclo de hype já está bem avançado. Eu estou muito, confiante. A gente não precisa de 500 bilhões de dólares em um dia. Vamos passo a passo, certo? Então, estamos muito confiantes de que vamos conseguir. E isso é muito dinheiro. Você sabe, nem todas as suas apostas deram certo. De onde vem essa sua convicção? Bem, sabe, às vezes eu fico, exageradamente empolgado e, cometo erros como o da WeWork e, você sabe, tenho muitas cicatrizes. Mas, quando você tem convicção e paixão, você, na verdade, aprende. Mas com esses erros e cicatrizes, e isso te deixa mais forte. Para onde vai esse dinheiro? Tipo, quem é o verdadeiro vencedor aqui? Então, acho que todos nós já vimos as ações da Nvidia subirem absurdamente. E pensamos em uau, como é que esse gasto está aumentando tanto assim? São esses data centers, certo? Quero dizer, e o que vimos hoje, 400 mil chips. Isso dá, de forma conservadora, 15, 20 bilhões de dólares. A inteligência artificial traz uma promessa incrível para todos nós. Falando sobre a Oracle. Sim. Tipo, qual é o papel da Oracle? Por muito tempo. Sabe, os líderes em oferecer infraestrutura de nuvem sempre foram, você sabe, a Amazon, Microsoft, em menor escala, o Google. As pessoas não levavam a Oracle a sério por muito tempo. Mas com o boom da inteligência artificial, eles mostraram que conseguem construir esses data centers enormes, rapidamente. Então, o papel deles aqui é basicamente instalar os servidores, colocar os cabos de fibra ótica e entregar essa capacidade de computação para a OpenAI. Quer dizer, o tema central aqui é que a OpenAI e empresas como ela precisam de toda a capacidade de computação possível. Eles estão buscando maneiras criativas de, sabe, conseguir esses recursos. E a Oracle é uma empresa que diz, nossa, vocês querem nos pagar para construir esses data centers? Com certeza, podem contar com a gente. Os tamanhos continuam aumentando. Sim. E aumentando. Existe a chance de estarmos construindo demais? A gente realmente precisa de tudo isso? Nossa, todo santo dia alguém tem uma opinião diferente, né? For do dia, tipo, a gente viu com a DeepSeek, né? Que? Peraí, será que realmente precisamos de toda essa infraestrutura? Para quem não acompanha obsessivamente cada reviravolta na corrida da inteligência artificial, a DeepSeek é uma empresa chinesa cujo próprio modelo de inteligência artificial viralizou em janeiro. A inteligência artificial deles teve um desempenho parecido com os principais modelos dos Estados Unidos, mas usou bem menos recursos de computação. Isso levantou a questão: será que projetos megaestruturais no estilo Stargate são realmente necessários?
A DeepSec parece ter encontrado uma forma mais eficiente de alimentar a inteligência artificial. Isso foi um momento de repensar as coisas para você? E você está fazendo algo diferente agora? Acho que o time da DeepSec é muito talentoso e fez muitas coisas boas. Mas não acho que eles descobriram algo muito mais eficiente do que o que a gente já descobriu. Você acha que há jeito mais eficiente de construir inteligência artificial? Ah, com certeza. Eu tenho. Nós vamos. A gente tem feito avanços incríveis, em eficiência ano após ano, e tenho certeza de que vamos continuar assim no futuro. Então, se é assim, por que vocês estão construindo tudo isso? Se tivéssemos uma inteligência artificial que pudéssemos oferecer por 1/10 do preço das IAs atuais, acho que as pessoas usariam 20 vezes mais. E ainda assim precisaríamos do dobro de capacidade computacional para atender a demanda daquele momento. Algumas empresas parecem menos certas. A Microsoft, por exemplo, anunciou que estava pausando ou cancelando várias construções de data centers nos Estados Unidos e no exterior. Muita gente teme que não estejamos tão longe de ver algum tipo de recuo, algum tipo de desaceleração. É meio parecido com o que aconteceu quando todas as grandes empresas de tecnologia estavam contratando todo mundo que podiam em 2020, 2021. Aí, em determinado momento, começaram a demitir pessoas. E eu acho que estamos nesse ponto em que, toda vez que um contrato de locação de data center é cancelado, as pessoas se perguntam, e será que chegamos nesse momento? Será que realmente precisamos de toda essa infraestrutura? Será que realmente vai valer a pena no final das contas? Será que as pessoas vão usar essas ferramentas o suficiente para compensar todo esse investimento? Quão confiante você está de que a OpenAI vai ser uma empresa financeiramente sustentável e lucrativa o suficiente para justificar todo esse investimento? Parece que estamos indo muito bem. Quero dizer, a gente tem que. Definitivamente estamos fazendo algo sem precedentes. Sabe, parece que. Me sinto confiante nessa aposta. Mas isso não significa que algo não possa dar errado. Quais são os riscos? Quero dizer, talvez, as pessoas parem de querer pagar por serviços de inteligência artificial e aí, a gente fica numa situação financeira difícil. O que você diz para as pessoas que acham que isso tudo é um grande desperdício de dinheiro? Olha, eu acho que sempre vai ter gente duvidando. Bom, mas eu acho que, de novo, a questão do dinheiro. Eu acredito que enquanto a inteligência artificial estiver entregando valor para a sociedade, o dinheiro vai aparecer para construir a infraestrutura. Não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. Mesmo que nem tudo esteja 100% garantido hoje, esse dinheiro existe. E há muito capital querendo investir nesse setor. O que estamos vivendo agora é meio que a maior construção de infraestrutura da história da humanidade, certo? Isso é como quando construímos o sistema de rodovia interestaduais. Sabe, aquilo possibilitou um enorme comércio e transporte interestadual e impulsionou um grande boom na economia dos Estados Unidos. O que está acontecendo com a infraestrutura de inteligência artificial é que estamos construindo um sistema de superrodovias, que vai permitir sistemas inteligentes modernos. Isso vai criar todo tipo de novas categorias de trabalho que nem existem hoje. Isso criará novas formas de fazer negócios, novas formas de invenção. E realmente, impulsionará a humanidade. Boom dos data centers não está afetando só o setor de inteligência artificial, também há impactos locais. Em todo o país, lugares como a Belém estão tentando atrair projetos de data center. E os empregos e a arrecadação de impostos que vem junto. Eu ganho $1 por ano sendo prefeito. Então, eu preciso ter outro negócio para tocar. Então seu negócio paralelo ainda é o controle de pragas? Ok. Eu sou um matador de aluguel. Como você descreveria a Belém? Bem, a Belém é uma antiga cidade ferroviária, sabe? Então temos muita herança do Velho Oeste. Mas isso não significa que não queremos crescer e, sabe, olhar para o futuro. Queremos que nossa cidade cresça e estamos ansiosos por essas oportunidades que estão chegando para nós. O que você ouviu sobre o projeto Sargat? Pode muito bem ser o maior centro de dados de inteligência artificial do mundo. E isso me anima. E saber que vamos ser pioneiros em tecnologia bem aqui no oeste do Texas. Passei os últimos meses analisando alguns desses maiores projetos e tentando ver que documentos conseguimos encontrar. Como essas, sabe, algumas das maiores e mais poderosas empresas do mundo têm interagido com esses municípios locais. Em grande parte, o que descobrimos é que essas cidades locais estão dispostas a abrir mão de bastante receita de impostos, bastante controle, para conseguir trazer essas grandes empresas para cá. O que a Belém está abrindo mão para ter o Sargat aqui? Então, o que a Belém concordou com o Sargat nesse centro de dados foi eliminar 85% da receita de impostos sobre a propriedade.
Então eles estão perdendo 85%? Sim, quero dizer, tenho certeza de que eles diriam, e os desenvolvedores diriam, que ainda estão recebendo bastante receita de impostos sobre a propriedade, e isso provavelmente é verdade, certo? Mas esses são acordos bem difíceis que estão sendo feitos, né? Acho que muitas dessas cidades menores não participaram do boom tecnológico dos últimos 20 anos. Todos esses empregos foram para as costas, né? E eu acho que há muitos líderes locais que querem poder dizer, nós fazemos parte disso. E eles estão dispostos a fechar acordos bem extremos para que isso aconteça. Você abre mão de 85% dos impostos. Sim, estamos recebendo 15% de bilhões de dólares. Então, é assim que eu vejo, sabe? É um grande aumento de impostos. Estamos falando de milhões de dólares por ano. Isso vai nos ajudar a asfaltar ruas, contratar policiais, fazer o que as cidades fazem. Quando você estava negociando, sentiu que havia o risco de eles irem para outro lugar. Você ficou preocupado em não conseguir fechar o acordo? Sempre que você está tentando atrair um interessado, você sempre se preocupa com isso. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse funcionar para os dois lados, a gente não ia simplesmente se submeter e ser atropelado por essas pessoas. Quantos empregos você acha que o Sargat realmente vai criar? Bom, vou te contar o que eu ouvi. Então, algo entre 4.200. Vai ter segurança, vai ter manutenção. Sabe, eles vão ter gente para cortar a grama lá também. Então, vai ter todo tipo de emprego que acompanha algo desse tamanho, além dos empregos técnicos. A gente costuma pensar em investimentos em tecnologia e camp de tecnologia como milhares de empregos bem remunerados que realmente impulsionam a economia local. Mas, depois que os data centers ficam prontos, geralmente não há muitos trabalhadores em tempo integral. Quantas pessoas realmente são necessárias para operar um data center? Tipo, eu fico pensando naquela cena de Silicon Valley e penso só um cara naquele data center. Aqui embaixo não tem muita diferença entre dia e noite, então isso facilita as coisas. Vai ter bastante gente aqui. Eu sei que você quer um número específico de mim, mas não posso te dar. E se eles não criarem tantos empregos quanto você espera? Olha, eu não sei muito sobre centros de inteligência artificial ou quantas pessoas eles empregam. Quero dizer, vou ser honesto sobre isso. Mas, sabe, eles ainda estão construindo a instalação. Eles ainda estão investindo $1.000 bilhões na economia. Então, a gente está confiando, sabe? A gente precisa ter um pouco de confiança nessas parcerias. A gente está no centro de IBM. Está ventando muito. Dá para entender porque esse é um bom lugar para energia eólica. A gente só queria conversar com as pessoas para ver o que acham do Stargate, se já ouviram falar. Então, vamos tentar encontrar algumas pessoas e não sair voando. Você já ouviu falar do Stargate? Já ouvi. Até recentemente não tinha ouvido falar. Conhece Stargate? Não. Foi anunciado pelo Trump, e isso é basicamente tudo o que eu ouvi. Eu sei que tem a ver com a inteligência artificial e que deve trazer, talvez, muita gente para a IBM. Vai ser uma grande ethical fazenda de servidores. Vai empregar bastante gente. Acha disso. Computadores são coisa boa. Sou cara de computadores. Fiz isso no exército. Inventei computadores. Criou computadores. O que espera para a IBM? Eu adoraria ver mais gente aqui e, principalmente, isso ajudaria os comércios locais. Para a IBM, para o oeste do Texas, eu acho que isso cria um fluxo enorme de empregos que não estão facilmente disponíveis. O uso de metanfetamina e o vício em álcool são enormes nessa região porque um dos únicos empregos disponíveis é no setor de petróleo e gás. Então isso traz algo diferente e, com sorte, quebra alguns desses ciclos. Você tem alguma preocupação, sobre quanta energia eles vão usar ou água? Sabe, eu sei que a inteligência artificial consome muita energia para funcionar, mas não tenho muita certeza do que exatamente isso vai causar em IBM. Eu sinto que não estou preocupado com esse lado das coisas. Vai consumir muita energia. Isso preocupa? Certo. Qual o problema disso? Bom, pode acabar sobrecarregando a rede elétrica de IBM. Bom, então eles precisam dar um jeito na rede. O que acha? Então, a inteligência artificial me assusta há 20 anos. Acho que existem tantas perguntas para as quais não temos respostas.
Quando se trata de inteligência artificial, acho que estamos dando um passo maior do que a perna. Você usa inteligência artificial? Na verdade, eu uso inteligência artificial sim. Nossos professores na SU às vezes recomendam que a gente use. Acho que é uma coisa boa. Pode ser usada de forma criativa ou como uma muleta. Como você se sente sobre a Abilene ser o local desse grande desenvolvimento? Eu adoro. Eu adoro ver empregos vindo para a Abilene, mas eu não estou animado com isso. Para onde estamos indo? E como é que a gente luta contra isso? Para mim, o panorama geral é que a inteligência artificial vai dominar tudo. E ali, onde ficamos nós, humanos? Sabe, eu só. Isso me apavora. Sinceramente, isso só me apavora. Bem, opiniões divididas. Definitivamente há muitas perguntas. Vamos ter que ver como o projeto vai se desenrolar e isso vai acontecer ao longo de anos. Então pode demorar um pouco até sabermos ao certo. Existe a promessa de que data centers de inteligência artificial vão criar milhares de empregos. Enquanto isso, a inteligência artificial destrói empregos em outros lugares. E eu sinto que até, sabe, existe uma ansiedade séria. Por aí, as pessoas estão com medo. Até entre os melhores engenheiros e tecnólogos, as pessoas estão com medo. O que você diria para essas pessoas? A inteligência artificial, com certeza, vai mudar muitos empregos. Vai acabar totalmente com alguns e criar vários novos. Isso é. É isso que acontece com a tecnologia. E, na verdade, eu acho que se você olhar para a história do mundo, isso já vem acontecendo há muito tempo. O que eu acho que o mundo não está preparado. As pessoas talvez tenham pensado de forma abstrata. Ok, vai ser um programador melhor do que eu. Vai ser, sabe, melhor no atendimento ao cliente e tal. Eu não acho que o mundo já teve momento. Dos robôs humanoides ainda. No primeiro dia em que você estiver andando na rua e passarem 7 robôs por você fazendo coisas, você, vai parecer muito coisa de ficção científica. E eu não acho que isso esteja muito longe de ser uma sensação visceral. Caramba, isso vai fazer muita coisa que as pessoas faziam antes. Então, isso está chegando e a gente sempre tentou ser super honesto sobre o que achamos que pode ser o impacto, sabendo que vamos errar em muitos detalhes. Ultimamente, prever o futuro da inteligência artificial parece mais difícil do que o normal. Em alguns instantes, vou assinar uma ordem executiva histórica, instituindo tarifas recíprocas. As tarifas do presidente Trump e a crescente volatilidade da geopolítica criaram desafios potenciais para o boom da infraestrutura de inteligência artificial e agitaram a corrida pela dominação da inteligência artificial entre os Estados Unidos e a China. A tecnologia enfrenta custos crescentes. Construir esses data centers ficou consideravelmente mais caro. É muito difícil desacoplar imediatamente. Incerteza é ruim para os negócios. Em vez de avançar, as pessoas montam salas de guerra para discutir. E aí, como será o dia de amanhã? Aí o diplomata Anja Manuel Esfiren Gafari, da Bloomberg, tem acompanhado de perto como isso pode impactar projetos como o Stargate. O quanto a cadeia de suprimentos de inteligência artificial e data centers depende da China. Sim, muitos dos materiais usados para construir data centers, na verdade, vêm da China, certo? Alumínio, aço, a China é uma grande fabricante. Isso pode ser um fator que impacta no aumento dos custos de construção de data centers. Agora, do lado dos chips, esse é um custo muito maior para essas empresas, certo? E aí, existe muita mais incerteza. Os chips mais sofisticados são fabricados em Taiwan, Coreia, Japão. E muitas vezes levados para a China, para serem integrados em toda a eletrônica que está nos nossos bolsos. Essa é uma cadeia de suprimentos, realmente complexa, totalmente internacional, e acho que a lição para todos é que não dá para simplesmente romper o sistema de comércio internacional. E não podemos ser um país que vive em autarquia. Sempre vamos depender dos outros. O que o Stargate significa para a corrida tecnológica entre os Estados Unidos e a China? Acho que é um passo fundamental entre tantos outros. Quando você olha para a disputa entre os Estados Unidos e a China, estamos realmente em uma corrida. Os chineses estão nos dando trabalho. A China está atrás da gente. Eles estão próximos. 50% dos pesquisadores de inteligência artificial do mundo são chineses. Isso não significa que não possamos colaborar com os chineses, e certamente significa que devemos continuar conversando com eles. Mas, onde antes havia algum nível de confiança e comunicação, agora não existe mais.
E me preocupa que as tarifas, não diretamente, mas indiretamente, estejam nos fazendo perder esse tipo de confiança. Agora que estamos nessa posição, obviamente existe essa tensão entre os Estados Unidos e a China. Isso é uma oportunidade de fazer de um jeito diferente? Sim. Construir data centers de uma forma diferente. Acho que é exatamente isso. Essa é uma oportunidade de fazer diferente. O que eu gostaria de ver é que a fabricação mais avançada dos chips mais sofisticados aconteça aqui, e acho que a TSMC já está fazendo um pouco disso. Outros, o Chips Act realmente ajudou. Também, voltando ao Stargate, esses data centers e todo o treinamento e inferência de inteligência artificial não deveriam acontecer só nos Estados Unidos. Isso deveria acontecer também em países aliados e amigos. Islândia, Groenlândia, os países nórdicos que têm muita energia geotérmica deveriam fazer parte disso. A Europa deveria fazer parte disso. O Japão, nossos amigos na Ásia, Singapura. Existe realmente uma oportunidade aqui de criar uma comunidade de países com ideias semelhantes, que façam isso juntos. O presidente Trump está afastando muitos países que seriam nossos aliados nesse esforço? Sim, alguns dos nossos amigos e aliados se sentem um pouco afastados. Espero que, no fim das contas, isso não aconteça. Acho que, cada vez mais, o governo vai perceber o quanto nossos parceiros são importantes e o quanto eles nos acrescentam. Então, realmente, acredito que, no final, vamos ficar bem. Ainda há muitas perguntas sobre para onde o setor de inteligência artificial está indo. O custo de construir e operar esses data centers torna difícil obter lucro. A OpenAI, por exemplo, teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares em 2024. E não há garantia de que simplesmente adicionar enormes quantidades de computação vai tornar os modelos de inteligência artificial inteligentes e confiáveis o suficiente para serem realmente transformadores. Então, por mais sólido e substancial que o Stargate possa parecer, ele está cercado de incertezas sobre o quão inteligente a inteligência artificial pode se tornar, quais apostas vão dar certo e que tipo de futuro estamos criando. A indústria de tecnologia passa por altos e baixos. A inteligência artificial passa por invernos e primaveras. Quanto tempo esse boom vai durar? Eu acho que esse boom ainda tem bastante fôlego. É pela frente. Se você olhar para os investimentos de longo prazo que as maiores empresas do mundo estão fazendo nisso, eu acho que é mesmo. Com coisas novas surgindo, como o DeepSeek. Todo mundo foi bem unânime em relação a continuar no mesmo caminho. O que é necessário para a inteligência artificial escalar é muito mais infraestrutura. E o risco maior é de subinvestimento do que de excesso de investimento. O ChatGPT descobrisse um Stargate, um buraco de minhoca futurista, pelo qual todos pudéssemos viajar. O que teria do outro lado? Se o ChatGPT pudesse, nos transportar para o futuro? Sim. Quer dizer, ninguém sabe, né? Você acha que eu conseguiria sentar aqui, em 1905, e te dizer o que estávamos prestes a descobrir na física? Oh, não. E que 40 anos depois, a gente teria, uma bomba atômica? Milímetros. Definitivamente não. Eu sou muito consciente das minhas próprias limitações. Para sentar aqui e tentar dizer que consigo, te contar o que tem do outro lado desse buraco de minhoca. Não, sei. Mas no saldo geral, é bom, né? Com altos e baixos, não é melhor em todos os aspectos, mas sim, eu acho que... Subindo direita. Para a direita, com algumas turbulências.